Saudações ecológicas. O canal Natureza Selvagem vai abordar diversos impactos ambientais que ocorreram ao longo da história. Esta é uma maneira de refletir sobre a importância de preservar o meio ambiente. Irei contar sobre o nevoeiro de 1952, conhecido também como Big Smoke. Foi um período de severa poluição atmosférica, entre os dias 5 e 9 de dezembro de 1952, que encobriu a cidade de Londres. O fenômeno foi considerado como um dos piores impactos ambientais até então, sendo causado pelo crescimento incontrolado da queima de combustíveis fósseis na indústria e nos transportes. Acredita-se que o nevoeiro tenha causado a morte de 12 mil londrinos, e deixado outros 100 mil doentes. Vamos lá? Então salta a vinheta. Em dezembro de 1952, uma frente fria chegou a Londres e fez com que as pessoas queimassem mais carvão que o usual no inverno. O aumento na poluição do ar foi agravado por uma inversão térmica, causada pela densa massa de ar frio. O acúmulo de poluentes foi crescente, especialmente de fumaça e partículas do carvão que era queimado. Devido aos problemas econômicos no pós-guerra, o carvão de melhor qualidade para o aquecimento havia sido exportado. Como resultado, os londrinos usaram o carvão de baixa qualidade, rico em enxofre, o que agravou muito o problema. O nevoeiro resultante, uma mistura de névoa natural com muita fumaça negra, tornou-se muito denso, chegando a impossibilitar o trânsito de automóveis nas ruas. Muitas sessões de filmes e concertos foram canceladas, uma vez que a plateia não podia ver o palco ou a tela, pois a fumaça invadiu facilmente os ambientes fechados. Ninguém gosta de fumaça, mas os londrinos consideravam a sua presença algo inevitável. Ela fazia parte inerente de viver na capital do império. Um fruto amargo do progresso e modernidade. É preciso lembrar que Londres foi o berço da Revolução Industrial e que chaminés de indústrias, localizadas bem próximas às cidades, lançavam diariamente toneladas de fumaça no ar. Se isso já não fosse ruim, na era vitoriana, quase todos os habitantes da cidade tinham um braseiro de carvão dentro de casa. Os braseiros crepitavam dia e noite, sobretudo durante o inverno. O resultado? Seus acinzentados, partículas de carvão no ar e fuligem que caía do céu como flocos de neve. Outra consequência direta. Nevoeiro diariamente. No início da década de 1950, a qualidade do ar estava comprometida por décadas de saturação e partículas de carbono liberadas na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis. Em dezembro de 1952, a situação se tornou crítica. Um fenômeno conhecido como anticiclone se formou acima de Londres. O anticiclone é uma área de alta pressão que conserva o ar em seu interior e não permite o deslocamento ou renovação dele. Com o anticiclone, o ar vindo de cima se aquece e desce, suprimindo a formação de nuvens e chuva. Quando o anticiclone começou a fluir em forma de espiral, houve uma inversão térmica e a formação de um nevoeiro cada vez mais denso, agravado pelas partículas da atmosfera. O fogo resultante, para algumas pessoas, parecia algo vivo. Uma força consciente e maligna. Em 5 de dezembro o dia havia sido claro e seco, sem nuvens no céu azulado. Mas no início da tarde as coisas começaram a mudar rapidamente. A temperatura baixou abruptamente e o nevoeiro começou a se formar de forma compacta, como uma cortina de fumaça cinzenta que filtrava os raios de sol criando uma coloração fosforescente. O nevoeiro era tão denso que a visibilidade foi reduzida para alguns poucos metros. Nas ruas, avenidas e praças, a iluminação pública de postes se acendeu automaticamente. Carros transitavam lentamente. O aeroporto de Heathrow foi fechado para pousos e decolagens. As pessoas saíam de casa ou de seus trabalhos e não conseguiam ver além de alguns poucos metros. Muitos tossiam ou engasgavam. A maioria começou a tapar a boca e o nariz com lenços e pedaços de pano. No começo da noite, a surpresa inicial já se tornara uma real preocupação. A polícia ordenou que carros fossem abandonados no local onde estivessem. Tinha havido inúmeros atropelamentos, batidas e confusão nas estradas. Os rádios advertiam as pessoas para evitar sair de casa, manter janelas fechadas e espalhar bacias de água pela casa para combater a secura no ar. Uma visão que trazia arrepios aos mais velhos,
Começou a se tornar cada vez mais frequente pessoas usando antigas máscaras de gás dos tempos da Grande Guerra, quando o terror das armas químicas era uma realidade. Os trens e ônibus pararam de transitar, o metrô estava superlotado e para conter o risco de acidentes as estações também foram fechadas. Cinemas, teatros e parques fecharam suas portas. Não havia segurança, lojas e apartamentos foram saqueados. Lojistas montavam barricadas para evitar a ação de ladrões. Londres teve uma noite agitada e perigosa. Mas em algum momento, o nevoeiro deveria cessar. A noite se foi e na manhã seguinte o fogo continuava pesado. Pessoas que haviam deixado roupas no varal podiam verificar o efeito da fumaça no tecido. Havia fuligem em toda parte, as janelas estavam escuras. Para piorar, a noite havia sido fria e boa parte da população ainda utilizava braseiros de carvão em suas casas. Havia mais uma grave preocupação: o nevoeiro durante o dia havia adquirido um odor característico, resultante da formação de dióxido de enxofre manifestada pela coloração verde escura, daí o apelido pés ou pera ou sopa de ervilha. As pessoas que se aventuravam fora de casa ou a caminho do trabalho levavam lanternas. Elas começavam a sentir o incômodo logo depois de algumas quadras: fraqueza, tontura, náusea, dormência. Havia gente literalmente envenenada após adentrar no nevoeiro. Os hospitais começaram a ficar lotados. Pessoas eram carregadas às pressas com falta de ar, desmaiadas ou sufocando. Balões de oxigênio eram muito necessários, mas logo ficaram escassos. As ambulâncias não davam conta das chamadas. Carroças começaram a transitar em caráter emergencial, os cavalos sangrando pelo nariz, pela boca e pelos olhos em meio à nuvem tóxica. No dia 6, havia mais de 500 mortos por decorrência direta do nevoeiro. Os animais também sofriam: pássaros caíam do céu, cães uivavam e os animais do zoológico municipal estavam acuados. Por volta de meio-dia era noite em Londres. O cenário era de catástrofe, semelhante ao imaginado por H.G. Wells em seu clássico A Guerra dos Mundos. A neve sobre o gramado do Hyde Park estava coberta de fuligem que a tornava suja, escura, horrível. Carros haviam sido abandonados nas ruas de qualquer maneira. As pessoas haviam recebido ordem de ficar em casa. Ninguém deveria sair, exceto em caso de extrema necessidade. A família real foi evacuada e passou a acompanhar os acontecimentos de fora da cidade. As estradas que levavam para fora estavam congestionadas e muitos desistiram e retornaram para suas casas. O número de crianças e velhos que haviam se perdido era estarrecedor, pessoas que sequer conseguiam achar o caminho de volta para casa. Era uma crise sem precedentes e não havia previsão de melhoria. O governo agiu rapidamente. Um grande contingente de soldados foi enviado para Londres a fim de patrulhar as ruas e combater distúrbios. Os soldados portavam rifles com lanternas amarradas no cano, vestiam máscaras de gás e trajes pesados de lona e borracha. A ordem era clara: em caso de distúrbios, militares tinham permissão de atirar para matar. Carros de som circulavam com as lanternas ligadas, avisando a todos para manter a calma. Para limpar o caminho e permitir a passagem de veículos de emergência, os militares operavam tratores que retiravam os automóveis. Boatos se espalhavam rapidamente: para alguns era o fim do mundo. Rumores davam conta de que toda a Inglaterra era vítima do maldito nevoeiro, toda a Europa, o mundo. Ele teria se originado das profundezas da terra. As emanações do próprio inferno, alardeavam os mais extremos. Rádio e televisão tentavam manter as pessoas informadas, mas o que se sabia era muito pouco. Ninguém sabia de onde havia vindo aquela fumaceira ou quando ela iria embora. Como consequência, houve uma quantidade alarmante de suicídios. Na manhã do dia 7, a visibilidade era de apenas a 30 centímetros. O dióxido de enxofre havia se misturado a outros poluentes para formar nuvens de ácido sulfúrico e hidrocloreto que queimava os olhos e pulmões. Pessoas chegavam aos hospitais com os lábios arroxeados, o nariz sangrando e em severa crise respiratória. O hidrocloreto, quando inalado, danificava as pleuras do pulmão, que reagia produzindo líquido, causando um efeito semelhante ao afogamento. Além disso, muitas pessoas que não protegeram os olhos adequadamente descobriram que a longo prazo, a exposição ao nevoeiro as deixaria cegas. A população não saiu mais. Simplesmente não era seguro. Nas ruas desertas era possível ver os sinais medonhos da tragédia. Havia cadáveres largados,
pessoas que tentavam chegar em casa ou aos hospitais e que não avançaram muito além de algumas quadras. No dia 9 de dezembro, dia em que mais de 400 vítimas fatais haviam sido contabilizadas nos hospitais montados pela cidade, um vento súbito se iniciou e o fogo começou, enfim, a se dissipar. Era um alívio em meio ao sofrimento pelo qual a população passou. Mesmo assim, as autoridades advertiram todos a ficar mais um dia em casa. Suprimentos foram distribuídos de porta em porta junto com máscaras confeccionadas às pressas fora da cidade. Costureiras trabalhavam dia e noite na criação de máscaras anti-fogo. Em algumas moradias, ninguém respondia às batidas. Nelas, a fumaça havia se insinuado e as pessoas haviam morrido durante o sono. Algumas delas com a pele recoberta por um filme de fuligem preta. No dia 10, os habitantes de Londres deixavam seu confinamento e se aventuravam nas ruas, encontrando uma cidade escurecida pelas partículas de carvão. O Grande Smog de 1952 foi a maior tragédia ambiental da história da Inglaterra. Oficialmente, o número de mortos foi estimado em 4.000 pessoas. A causa mais comum foi asfixia e infecção pulmonar aguda. Nos anos seguintes ao evento, uma enorme quantidade de pessoas expostas ao nevoeiro reportaram doenças respiratórias contraídas em decorrência da exposição. Broncopneumonia, bronquite purulenta ou bronquite crônica se tornaram endêmicas. Mais de 12.000 indivíduos teriam morrido nos 5 anos seguintes em função daqueles 5 dias que Londres foi coberta pelo terrível nevoeiro. Um número igual a 1/3 dos mortos durante 4 anos de bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Após a tragédia, as autoridades inglesas mudaram radicalmente a sua atitude a respeito da qualidade do ar no país. Regulamentos e duras multas passaram a ser aplicadas a indústrias que ainda despejavam fumaça no ar. Muitas delas foram relocadas para fora da zona metropolitana. Veículos que rodavam com óleo diesel foram adaptados para combustíveis menos agressivos. Londres baniu os braseiros que queimavam carvão mineral das casas. Como efeito direto das medidas, a qualidade do ar melhorou progressivamente, embora apenas no final da década de 1960 os efeitos tenham sido suficientes para eliminar definitivamente o risco de uma nova tragédia. O grande número de mortes deu um importante impulso aos movimentos ambientais, e levou a uma reflexão acerca da poluição do ar, pois a fumaça havia demonstrado grande potencial letal. Então, novas regulamentações legais foram baixadas, restringindo o uso de combustíveis sujos na indústria e banindo a fumaça negra.